O Internacional está muito próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada de 2023. E trata-se de um jogador muito conhecido aqui no futebol gaúcho. Já atuou em Copa do Mundo pela seleção russa. Eu falo de Mário Fernandes, que chega com salário baixo e com possibilidade de jogar até como camisa 5. Enquanto isso, o Internacional também trabalha para anunciar um preparador físico. E o nome de Fábio Masseredjan esquenta nos bastidores. Igor Gomes fica um pouco mais distante. E a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo pode trazer impactos ao Internacional. E o assédio a Mano pode começar já a partir dos próximos dias. Esse é o Diário do Inter KTO de sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. E eu começo com a principal informação que surgiu na noite de sexta-feira. O Globo Esporte publicou de interesse, o Vaguinha confirmou um acerto. E eu vou trazer aqui o que eu apurei a respeito de Mário Fernandes, que será jogador do Internacional. Está tudo muito próximo de acontecer, tá? E o Inter já não esconde isso. E quando chega, gente, nessa fase do próprio clube confirmar que está muito perto, é porque está muito perto. O Inter já tem convicção de que o negócio ele vai acontecer. O Inter irá assinar um contrato de uma temporada com o Mário Fernandes, que deverá rescindir o seu vínculo com o CSKA Moscou da Rússia. Ele tem 32 anos de idade, tem o contrato suspenso desde a metade do ano passado, metade deste ano, de 2022, com o clube russo em função de problemas particulares e está querendo voltar a jogar no futebol brasileiro e por isso vai rescindir o vínculo dele por lá. Dentro disso, o Inter está vencendo também uma concorrência e conta com o desejo do atleta de voltar a morar em Porto Alegre. O Mário Fernandes, que jogou por 3 temporadas aqui no Grêmio e agora jogará no Internacional. O Mário Fernandes não joga desde maio de 2022, quando ele estava atuando pela equipe do CSKA Moscou da Rússia. E o Inter vê neste jogador um potencial para um cara que resolve problemas no grupo. A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, e que o Inter é muito claro ao comunicar, é que o Mário Fernandes vem e isto não significa que o Bustos esteja saindo, muito longe disso. O Bustos segue sendo titular, mas o Mário Fernandes virá para ser um cara de grupo, um reserva de Bustos, mais especificamente em uma temporada onde o Inter vai ter muitos jogos e grandes competições simultâneas. O Mário Fernandes vira esse reserva, um reserva de luxo do Fabrício Bustos. Só que além disso, eu ouvi de pessoas do Internacional que o Mário Fernandes pode fazer a zaga e o Mário Fernandes pode jogar como camisa 5 no entendimento da direção do Internacional. Então é um cara que chega para preencher muitas lacunas do grupo do Internacional e chega com um salário baixo, de acordo com o que eu ouvi, e com algumas cláusulas de produtividade, já que se tem alguma dúvida sobre a atuação e a condição desse jogador, já que ele está há bastante tempo sem jogar. Muito perto de ser anunciado, não está assinado ainda, mas está muito perto de ser assinado. E o relato que eu ouvi também é que o jogador está muito feliz por voltar a morar em Porto Alegre e jogar no Internacional. O Mário Fernandes vai ser o primeiro reforço anunciado pelo Inter para a temporada de 2023. Próximo assunto que eu quero falar aqui é sobre preparador físico. E se o Inter vai anunciar o Mário Fernandes, ao que tudo indica neste fim de semana, se não na próxima segunda-feira, o Inter quer anunciar na próxima semana, antes da reapresentação que está marcada para esta quarta-feira, o novo preparador físico. E o pessoal do Revista Colorada trouxe a informação de que Fábio Masseredjan, preparador físico da seleção brasileira, é um dos que estão na mira pelo Internacional. O Inter procura um profissional e o Fábio Masseredjan pode ser ele. Lembrando, Fábio Masseredjan estava na seleção brasileira. Com a eliminação na Copa do Mundo do Catar, ele vai ficar livre no mercado porque a comissão técnica da seleção brasileira ela vai mudar. Então existe a chance do Fábio Masseredjan aceitar. E vamos lá, profissional top de linha
e está entre os cotados pelo Inter para assumir o cargo. O que eu tenho do Inter, tá? É que até esta semana o Inter deve anunciar e que já fez proposta para um preparador físico. Vamos aguardar para saber se esse cara que o Inter fez proposta é de fato o Fábio Mascheredian. Olha só, vamos para o próximo assunto, que é Igor Gomes, tá? Igor Gomes, o João Batista Filho trouxe a informação nesta semana de que ele ficou um pouco mais distante porque ele tem interesse em jogar na Europa. E a direção do Internacional tem ficado um pouco de saco cheio, não tem gostado da postura do jogador de enrolar um pouco nesta assinatura de pré-contrato. Ele tem vínculo com o São Paulo até março deste ano de 2023, já pode assinar um pré-contrato, sinalizou positivamente ao Internacional, mas a negociação estagnou porque ele esperou uma proposta da Europa, e isso não agradou aos dirigentes colorados. Negócio estagnado nesse momento, mas a bola está com o Igor Gomes e o Inter espera uma resposta desse jogador nos próximos dias, mas não pegou muito bem essa postura do jogador e ficou um pouquinho mais distante do que estava há uma semana atrás o Igor Gomes do Internacional, tá? Eu gravei um vídeo na tarde desta sexta-feira falando sobre Mano Menezes e sobre o assédio que virá em cima do treinador a partir de agora com a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo e com a saída de Tite da seleção brasileira, tá? Eu sei que tem muita gente dizendo, mas tá, Igor, o Mano já disse que ele não vai aceitar. Sim, o Mano já disse que não vai aceitar, mas o que eu estou dizendo é que o assédio e a tentativa de convencimento ao Mano Menezes a aceitar o cargo da seleção brasileira vai começar a partir de agora. A gente tinha no último mês, desde que o Caio Ribeiro deu a informação de que o Mano Menezes era o preferido da CBF para substituir o Tite, a gente tinha uma projeção do que iria acontecer e uma projeção do que exatamente vai começar a acontecer agora. Até hoje, o Mano não tinha sido e não teria sido contatado pela CBF. A partir de agora, com as definições e muito provavelmente o André Sanches como diretor de seleções, o assédio vai começar a vir e aí a notícia vai começar a se desenrolar. E eu falo sobre isso aqui, é só clicar para assistir, tá? Para fechar, gente, vamos falar de KTO, porque tem jogos da Copa do Mundo neste sábado. O restante das quartas de final sem Brasil? Sem Brasil, mas o restante das quartas de final. Marrocos e Portugal, meio-dia. Odd do Marrocos 5.33, empate 3.5 e vitória do Portugal 1.77. Inglaterra e França às 4, vitória da Inglaterra 3, empate 3.2 e vitória da França 2.54. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!